pessoas fazerem. Não. O trabalho que tinha que fazer, ele fez. Os pais na Bíblia que transferiram responsabilidade, eles pagaram caro por ter transferido responsabilidades que eram suas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ouvimos muito falar sobre Davi como um grande estadista, Davi como um grande homem de Deus, Davi como homem segundo o coração de Deus. Mas quando a gente fala de pai, a gente não pode botar Davi como exemplo, porque ele transferiu responsabilidades que eram dele para outras pessoas. Ele transferiu responsabilidade que eram deles, para ele chegar junto, ele transferiu para terceiro. Quando aconteceu um incesto dentro da casa dele, os irmãos conhecem a história, que o filho Amon se engraçou da irmã e cometeu ali o incesto, segundo a Bíblia diz. E meus amados irmãos, aleluia, a Bíblia fala que Absalão, que era irmão de carne daquela menina, por parte de pai e mãe, ele ficou irado contra o seu irmão Amon. E sabe o que foi que aconteceu? Um dia ele chegou para Davi e disse assim: Davi, meu pai, deixa eu ir para o campo com Amon. E sabe o que foi que Davi disse? Davi sabia que ele queria matar o irmão. Sabia do que estava passando no coração dele. Mas sabe o que foi que Davi disse, irmãos? Não faz disso. Vai, mas não vai só. Leva os teus irmãos com ele. Ele transferiu a responsabilidade que era dele. Era para ele ter dito, não, você não vai. Ele sabia que estava no coração de Absalão. Mas ele preferiu pensar da seguinte forma: não, se ele for com os irmãos vão interceder e ele não vai matar Amon. Enganou-se redondamente. Naquela viagem, naquela caçada, Amon foi morto. E foi morto por Absalão. Sabe por quê, meus amados? Porque há responsabilidades que são nossas como pai, e nós não podemos dar para terceiro. Não podemos colocar na responsabilidade da irmã da escola bíblica dominical. Não podemos colocar na responsabilidade do professor lá no colégio. Não podemos colocar na responsabilidade da babá. Aleluia! Há coisas que nós devemos tratar e que nós devemos dizer: olha, é assim, 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 para que os nossos filhos venham aprender. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Segundo animal que a Agur manda a gente olhar, meus amados, é o coelho. E eu acho interessante que ele diz assim: o coelho, ele é um animal débil, é um animal frágil. Todavia, ele constrói a sua casa na rocha. Quando nós olhamos para a formiga, nós vemos nela o trabalho. Formiga é sinônimo de trabalho. Quando nós olhamos para a atitude do coelho, que constrói a sua casa na rocha, nós vemos no coelho, meus amados irmãos, a questão da segurança. E isto também é uma responsabilidade nossa como pai, como mãe de família. É responsabilidade nossa olhar para a segurança da nossa família. O que foi que fez Noé construir aquela arca? Senão, ele queria a segurança da sua família. Ele pensou na segurança dos seus filhos. Ele pensou na segurança da sua esposa. Ele pensou na segurança das suas noras, das esposas dos seus filhos. Ele queria segurança para a sua família. Ele sabia que o que estava vindo era um juízo de Deus, era um dilúvio. Ele sabia disso. E ele não queria deixar a sua família numa situação difícil. Eu pergunto nesta noite: o que nós temos feito para a segurança da nossa família? E eu não falo só numa segurança no sentido secular, não, porque a gente precisa realmente dar estudo para os nossos filhos, a gente precisa fazer o melhor por eles, ajudá-los a decidir por uma profissão, isso é importante, mas há algo, meus amados irmãos, que ainda é mais importante. Algo que é mais importante: a segurança espiritual dos nossos filhos. Porque muitas vezes a gente olha só para o lado secular da coisa e esquece, meus amados irmãos, da vida espiritual dos nossos filhos.
A gente pensa só numa boa profissão, a gente pensa só nos estudos e a gente esquece que a gente tem uma responsabilidade espiritual com cada um deles. A gente esquece que muitas vezes a gente é responsável, louvado seja Deus, pela segurança espiritual dos nossos filhos. Para onde estão caminhando os nossos filhos? Louvado seja Deus. Aleluia. Será que nós temos feito culto doméstico na nossa casa? Será que nós temos mostrado para o nosso filho apenas o caminho da igreja? Ou será que nós temos mostrado para ele o caminho de Deus? É algo que nós precisamos refletir nesta noite. É um culto da família. Louvado seja Deus. Será que eu tenho chegado no quarto do meu filho e eu tenho colocado as mãos sobre a cabeça dele e tenho dito: Senhor, é teu. Senhor, abençoa. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem compaixão. Quantas vezes nós temos, meus amados, aleluia, deixado o nosso sono um pouquinho e se reunido com a nossa esposa para orar um pouco pela nossa família? Louvado seja Deus. Noé se preocupou com a segurança da sua família. E isso, meus amados irmãos, foi algo tremendo na vida de Noé. Louvado seja Deus. O escritor aqui de Provérbios, ele diz que mesmo com ele sendo um povo débil, ele chama de povo, ele constrói a sua casa na rocha. Olha, meus amados, aleluia, nós temos a responsabilidade de começar a construir a casa, o alicerce da nossa família, louvado seja Deus, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, os nossos filhos têm que ver em nós, aleluia, não um crente só de igreja, aleluia, mas uma pessoa que tem uma responsabilidade espiritual em todos os lugares aonde vá. Louvado seja Deus, aleluia. A criança, meus amados, ela percebe bem, ela sabe realmente se o pai está exercendo uma fé, aleluia, que ele acredita que é uma fé verdadeira, ou se ele sabe, ele também pode saber se o pai está exercendo uma fé só de fachada. Se a mãe, ela é crente real, ou ela só é crente na igreja. O filho sabe disso. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que os filhos de Abraão, Isaac, e depois o seu neto, Jacó, aleluia, eles oravam e diziam assim: o Deus do meu pai, Abraão. Meus amados, isso é muito importante. Eles sabiam que a fé de Abraão era uma fé sincera. Aleluia. Ele sabia que a fé de Abraão não era uma fé de fachada, não, aleluia. O que nós temos ensinado para os nossos filhos em termos de segurança. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, nós precisamos entender isso. Glória a Deus, porque a segurança da nossa família, ela depende também de nós. Ela depende muito de nós. Louvado seja Deus. Noé conseguiu, aleluia. Ele conseguiu colocar os seus filhos na arca. Ele conseguiu colocar os seus filhos num lugar seguro. Aleluia. O mundo está aí tragando, buscando. Olha, meus amados, aleluia. O mundo está buscando pessoas dentro da própria igreja. Meu filho é tecladista. E ele já recebeu vários convites para tocar em bandas mundanas por aí. Vários convites ele já recebeu. Meus amados irmãos, aleluia. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu nunca disse diretamente para ele isso não. Mas ele sempre negou. Sabe por quê? Pela misericórdia de Deus. Ele sabe que a fé que eu pratico não é uma fé de fachada. Louvado seja Deus. Ele tem 21 anos, o mais velho tem 21 anos. Se ele quisesse fazer isso, eu não podia impedir. Aleluia. Mas ele aprendeu, aleluia, que este lugar é o lugar em que ele precisa viver. Aleluia, louvado seja Deus. É isso que Deus quer, meus amados, aleluia. Ele quer que a gente ensine, aleluia, os nossos filhos, que eles tenham uma segurança na pessoa de Jesus. Jesus jamais vai desampará-los. Jesus jamais vai deixá-los para lá. Aleluia. Mas eles precisam ver isso nas nossas vidas. Louvado sejam Deus. Quantos costumes bons, irmãos, têm saído do meio da igreja? É claro, hoje a situação é muito difícil. As pessoas trabalham, às vezes 2, 3 expedientes até, porque precisam, meus amados irmãos, colocar o pão dentro de casa. Tem pessoas que às vezes
dá aula de manhã, dá aula meio-dia, dá aula à tarde, aula à noite, né? 3 expedientes, de manhã, à tarde e à noite. Louvado seja Deus. É muito difícil, eu sei, o pão tem que ser colocado dentro de casa, mas qual é o tempo que está sobrando para os nossos filhos? Qual é o tempo que está sobrando para a gente cuidar da vida espiritual deles, para que eles possam ter uma segurança? Esta noite, meus amados, é uma noite de nós pensarmos nisso. É o culto da família. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A terceira coisa que o homem de Deus vê nos provérbios ali, terceiro animal que ele vê, louvado seja Deus, é um animal chamado gafanhoto. Quem não conhece um gafanhoto? Mas ele tira do gafanhoto uma grande lição. Ele tira do gafanhoto uma grande verdade que a gente descobre nas Escrituras Sagradas. Ele diz, olha, o gafanhoto, ele não tem rei. Não tem um líder sobre o gafanhoto. Mas, contudo, eles se repartem e eles voam em bandos. O gafanhoto, meus amados, ele sabe que a união faz a força. O gafanhoto, ele sabe que se eles andarem junto, é mais difícil deles serem capturados, é mais difícil deles serem vencidos. E eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite. Quando eu olho para Noé, eu não sei se ele observou o gafanhoto, mas uma coisa ele fez com a sua família. Ele conseguiu unir a sua família. Ele conseguiu unir a sua família. Olha, meus amados, não existe família bem estruturada se não estiver unida. A família precisa estar unida. A família precisa disso, louvado seja Deus. E Noé conseguiu isso com a sua família. Ele conseguiu unir a sua família. Ele não perdeu nenhum dos seus. Louvado seja Deus. Ele conseguiu colocar naquela família algo que o diabo está querendo tirar do meio das famílias, chamado união. O texto bíblico que foi lido aqui nesta noite, como mensagem, leitura oficial, nosso irmão leu sobre o filho pródigo. Sobre os 2 filhos, louvado seja Deus, porque a gente sempre fala mais do filho pródigo, mas na realidade, há uma grande lição de vida, meus amados, naquele segundo filho. Louvado seja Deus. A gente às vezes diz que o filho pródigo fez isso, fez aquilo, mas a gente percebe uma coisa, que aquele segundo filho, ele errou talvez até mais do que o filho pródigo, porque quando o filho pródigo ele se arrepende, que ele volta, louvado seja Deus, ele tem uma barreira tremenda, que é o seu irmão mais velho. Ele quer entrar em casa, ele já está em casa, está participando da festa, mas quando o seu irmão chega, a Bíblia diz que ele não quer entrar. Ele não quer entrar na festa, ele não quer se alegrar. Sabe por quê? Porque ele ouviu pelo um dos trabalhadores da casa do seu pai, que aquela festa é para o seu irmão, que aquela festa foi matado um bezerro cevado para o seu irmão, e ali ele tem uma dificuldade enorme de receber o seu irmão de volta. Não há uma união entre ele e o seu irmão. E às vezes eu até pergunto a mim mesmo, por causa desse texto bíblico, será que esse não foi um dos fatores que fez com que aquele irmão mais novo fosse embora? Será que esse não foi um dos fatores que fez com que aquele irmão mais novo pedisse a sua herança e fosse para uma terra distante? Louvado seja Deus. E a gente percebe isso, meus amados, quando aquele irmão mais velho volta, que a Bíblia diz que o pai insiste com ele para que ele entre. Aleluia. E sabe o que acontece? Ele começa a mostrar uma coisa terrível. Ele começa a mostrar que ele não tem comunhão nenhuma com o seu irmão, que ele não ama o seu irmão, que ele não está nem aí para o seu irmão. E eu quero dizer uma coisa para você: nenhuma família ela pode sobreviver sem o amor. Nenhuma família ela pode sobreviver sem esta união. E quando o apóstolo Paulo fala para a família, ele fala pontos importantes para que essa família ela tenha uma união perfeita. Louvado seja Deus. E quais são esses pontos, meus amados irmãos? Para que os filhos possam ser unidos, os pais precisam estar unidos, os pais precisam estar juntos. Aleluia. Como é que uns filhos vão estar unidos se eles verem os pais brigando? Se eles verem os pais se debatendo? Se ele vê que um vai para um lado, o outro vai para o outro? Não, meus amados irmãos. Os filhos, eles precisam ver no pai um exemplo de união.
E só há um exemplo de união entre o casal, aleluia, entre mim e a minha esposa, quando nós fazemos aquilo que a Bíblia manda. E a Bíblia diz assim: marido, ame a sua esposa. Mas ela não diz assim, ame e se cala, não. Ela diz assim, como Cristo amou a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é algo tremendo, irmãos, aleluia. Porque quando ele diz assim, como Cristo amou a igreja, ela está falando, aleluia, de uma espécie de amor que Cristo amou a igreja. Não está falando só do amor eros, não está falando de outro tipo de amor, está falando do amor ágape, o ágape de Deus, aleluia, porque Cristo amou a igreja com esse amor, e é este amor que sustenta a família, é esse amor que sustenta casamento, aleluia. Eu vi o irmão dizer aqui que são 22 anos de casado, aleluia, e eu louvo a Deus por isso, porque só o que faz um homem e uma mulher viver 22 anos junto é um amor verdadeiro, é um ágape divino. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E se existe esse amor do homem para com a mulher, a parte da mulher fica bem fácil. Porque mesmo que a Bíblia, ela peça que a mulher seja submissa ao marido, mas eu quero dizer uma coisa: submissão a quem nós amamos, ou a quem nos ama, é a coisa mais fácil de ser feita. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, submissão debaixo de amor é coisa boa. É por isso que a igreja, ela é submissa a Cristo, é porque ela sabe que Cristo a ama, louvado seja Deus. E se Cristo ama esta igreja, não é difícil para esta igreja ser submissa. É difícil ser submisso quando a gente sabe que não há amor, quando a gente sabe que há apenas imposição, aí é difícil. Mas quando a mulher sente o amor do esposo, a coisa mais fácil é ela ser submissa ao esposo, porque ela sabe que aquele que ela está sendo submissa tem amor por ela, e a qualquer momento se entrega por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Não existe família unida, meus amados, aleluia, se o filho não for obediente ao seu pai, se o filho não honrar o seu pai. Filhos que estão aqui nesta noite, a parte de vocês é essa, é ser obediente aos pais, aleluia. A parte de vocês é importante, é vocês honrar o vosso pai, a vossa mãe. Aqui no texto, num dos versículos, aqui no versículo 11, diz que há uma geração que amaldiçoa o pai e que não bendiz a sua mãe. Essa geração, meus amados, é uma geração de vida curta. Sabe por quê? Porque o primeiro mandamento com promessa, aleluia, é esse: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e viva muitos dias sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quer morrer cedo, é só amaldiçoar o pai ou a mãe, aleluia. Mas se quiser viver muito tempo, louvado seja Deus, respeite o pai, obedeça ao pai, honre o seu pai, honre a sua mãe, aleluia, faça tudo por ele e você vai ter uma vida longa. É a Bíblia que diz, não é eu que prometo, mas é a Bíblia que promete isso. Louvado seja Deus, aleluia. E Noé conseguiu isso, ele conseguiu unir, mas com certeza ele também não provocou ira aos seus filhos. Com certeza ele sabia respeitá-los. Com certeza ele chegava de uma maneira correta nos seus filhos, porque filho precisa ser confrontado. Filho precisa ser confrontado. Um dos erros de Davi foi não confrontar os seus filhos quando eles precisaram. O irmão fez o que fez com a irmã e a Bíblia não disse que ele puniu aquele filho. O outro matou, o outro sabe o que foi que ele fez? Mandou ele passar um tempo fora. Quando Absalão matou Amon, ele não confrontou. Quando Amon volta, ele beija. Quando Absalão volta, ele beija Absalão e acha que está tudo certo. E Absalão cria um ódio terrível dele, porque, meus amados, a irresponsabilidade de um pai pode trazer ódio na vida dos filhos. Eu vi uma história que eu fiquei comovido, mas na realidade foi o que aconteceu. Disse que um certo homem que estava
no corredor da morte para ele ser condenado. Ele chamou a sua mãe, queria falar com a sua mãe. E quando ela chegou ali, permitiram que ela fosse até perto dele. Ele pediu, eu queria que a minha mãe viesse até aqui. E a mãe chegou ali e foi até onde ele estava. E em vez dele dar um beijo, ele deu uma mordida na sua mãe. E quando ela foi tirada dali, ele disse, perguntaram a ele por que ele fez aquilo. Ele disse, é porque ela podia ter evitado eu estar aqui. E ela não evitou. Ela não evitou. Sabe por quê, meus amados? Porque a hora que a gente precisa confrontar, a hora que a gente precisa dizer o porquê, a hora que a gente precisa castigar, a Bíblia diz isso, irmãos. A hora que a gente precisa fazer isso, chamar a atenção, louvado seja Deus. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar sendo irresponsáveis. Para que possamos ter uma família unida. Aleluia. Tem que haver regras dentro da nossa casa. Tem que haver direito, mas tem que haver deveres, louvado seja Deus. A Bíblia nos ensina isso, aleluia, louvado seja Deus. E eu tenho certeza, se nós agirmos como a Bíblia manda, aleluia, a gente vai colher os frutos mais tarde. Glórias ao nome de Jesus. Precisa haver união. E o quarto exemplo que esses animais que Agur fala, deixa para nós, é o da aranha ou do jeco. Não importa que seja uma lagartixa ou seja uma aranha, não importa. O importante é a continuação do versículo. Ele diz assim, na Bíblia corrigida diz assim, a aranha se apanha com as mãos. Ela se apanha com as mãos, mas ela está nos palácios do rei. Na Bíblia atualizada diz assim, o jeco, a mesma coisa, se apanha com as mãos, é fácil de você pegar. E ele também está nos palácios do rei. Que seja lagartixa, que seja aranha, não importa. Uma coisa que a Bíblia quer nos ensinar é o seguinte, é que aquele animal ele é fácil de ser pegue. Ele é um animal lento, a aranha até é um símbolo de lentidão. Quando a pessoa está fazendo as coisas muito devagar, a pessoa diz, parece uma aranha, né? Sempre diziam isso, as pessoas diziam. Hoje não é mais usado, porque o pessoal mais moderno, né? Mas já há algum tempo atrás as pessoas diziam, parece uma aranha, faz as coisas tão lento, né? Porque ela é símbolo de lentidão. Mas, no entanto, ela estava onde? No palácio dos reis. Como é que uma coisa tão lenta que nem uma aranha, ela chega no palácio dos reis? Aleluia. Ela chega, meus amados, porque ela tem uma coisa que Noé teve. E que nós, como pais, mães de família, aleluia, que estão aqui nesta noite, precisamos ter. Teve perseverança. Aleluia. Então, na família, nós precisamos ter, com a família, nós precisamos aprender com as formigas, nós precisamos ter trabalho com a nossa família. Família é sinônimo de trabalho, irmãos. Temos que trabalhar por ela. Mas família também, além de trabalho, nós precisamos aprender com os coelhos. Nós precisamos dar segurança à nossa família. É uma das coisas que falta nas nossas cidades, no nosso Brasil, mas nós precisamos dar à nossa família segurança, principalmente segurança espiritual. Louvado seja Deus. Aleluia. Outra coisa, aprender com os gafanhotos, o quê? A união. Os gafanhotos, eles não têm rei, mas eles saem em bando, porque eles sabem que a união é importante. Mas há uma quarta lição, que é a lição da perseverança. Perseverança, meus amados irmãos, a maioria dos homens fracassados é porque lhe faltou a perseverança. Mas a maioria dos homens que hoje, aleluia, estão bem, aleluia, é porque eles tiveram perseverança. Eu li um artigo sobre um presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, e disse que ele fracassou várias vezes. Fracassou como empresário aos 26 anos, depois fracassou nas políticas aos 27 e saiu fracassando na vida. Até os 50 anos ele era um fracasso. Com 51 anos ainda era perseverante, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Sabe por quê, meus amados? Porque a perseverança faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Louvado seja Deus.
Sabe por que a aranha está nos palácios dos reis? Por causa da perseverança. Sabe por que Noé conseguiu colocar a sua família na arca? Por causa da perseverança. 100 anos construindo aquela arca. Quando Deus falou com Noé, ele tinha 500 anos. Quando Deus diz assim, entra tu e a tua família na arca, ele tinha 600 anos. A Bíblia diz que era o ano 600 da vida de Noé. Louvado seja Deus. 100 anos, aleluia. É muita perseverança, mas conseguiu colocar a família na arca. Perseverança, meus amados, aleluia, é o que está faltando em muitas famílias, aleluia. Às vezes a mãe começa a olhar para orar pelo filho que é drogado, aleluia, mas não aguenta orar muito tempo, não aguenta, desiste, porque vem uns problemas e ela desiste, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, continue orando. A mulher ora pelo esposo que ainda não é crente, mas às vezes desiste. Não, continue orando, porque Deus vai fazer a obra. Um dos maiores exemplos que eu já vi de perseverança, meus amados irmãos, no livro Heróis da Fé. A Bíblia, aleluia, ela diz que quando nós perseveramos, nós alcançamos. E no livro Os Heróis da Fé tem um homem chamado Charles Finney, que era um homem que andava praticamente de joelhos no chão. E o Charles, ele orava por 2 membros da sua família, parentes até um pouco longe. Não eram filhos dele, mas ele orava por 2 membros da sua família. E quando ele orava por aqueles homens, ele tinha um companheiro de oração. O companheiro de oração dele disse assim, olha, eu percebo que você, todas as vezes que vai orar comigo, você ora por esses 2 homens. Eu conheço eles. Eles não têm a mínima chance de se tornarem cristãos. Eles são pessoas que não acreditam em Deus. Eles não têm a mínima chance. Aí foi o que Charles Finney disse. Ele disse assim, você acha que Deus vai deixar eu orar 10 anos por esses 2 homens, 2 parentes meus, para depois não salvá-los? E diz a história no livro dos Heróis da Fé que antes dele morrer, um foi alcançado pela misericórdia de Deus. E depois que ele morreu, o Senhor salvou o outro. Aleluia. Perseverança. Será que eu estou tendo perseverança pelo meu filho? Ele está tão rebelde, essa fase de adolescência é tão difícil. Será que eu estou tendo perseverança por ele? Ou será que eu já desisti? Eu digo, não, o mundo que vai ensinar ele. Não, meus amados, não desista nunca. Persevere, porque a perseverança faz a diferença na vida da família. Aleluia. Glória a Deus. Perseverança pelo filho. O caso da mulher cananeia, capítulo 15 de Mateus. Aleluia. Aquela mulher, meus amados irmãos, louvado seja Deus, ela estava com uma filha endemoniada. Diz a Bíblia que aquela menina tinha um demônio, tinha um espírito, ela estava possessa. E aquela mulher, ela ouviu falar que Jesus estava ali. E sabe o que ela fez? Ela correu até onde estava Jesus e ela começou a gritar que nem aquele cego gritou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que foi que aconteceu nesse dia? Jesus não deu nem bola para ela. Jesus nem ouviu o que ela estava falando. A Bíblia diz que Jesus estava em silêncio e em silêncio continuou. Ela desistiu? Não. Ela continuou, ela perseverou. A Bíblia diz que ela perseverou tanto que os discípulos disseram assim, Jesus, despede essa mulher, ela vem gritando atrás de nós. Em outras palavras, os discípulos disseram assim, olha Jesus, se tu quiser fazer o que ela quer, faz. Se não quiser, manda ela para casa, despede essa mulher. Jesus disse assim, olha, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher é tão perseverante que mesmo ouvindo isso, ela se ajoelhou nos pés de Jesus, adorou Jesus e disse assim, Senhor, socorre-me. Aleluia. Aí sabe o que acontece, irmão? Jesus, aleluia, glória a Deus. Ele olha para aquela mulher e ele a humilha, porque ele sabia o que estava dentro daquela mulher. Ele diz assim, mulher, não é lícito eu pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava fazendo uma prova com aquela mulher. E ela, perseverante que ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus olhou para ela e disse assim, mulher, grande é a tua fé, seja feita para com a tua filha como tu queres. Louvado seja Deus, aleluia. E o espírito maligno saiu da filha daquela mulher, aleluia. Tudo isso por causa da perseverança.
perseverança. Ore pelo seu filho uma vez, ore 2 vezes, 3 vezes, não importa quantas vezes você ore, saiba de uma coisa, que a perseverança, aleluia, ela é importante, Deus nos manda perseverar. Aleluia. Elias ora uma vez, nada de chuva, 2 vezes, nada de chuva, 3 vezes, nada. Ele mandava o Eliseu lá fora, o Eliseu ia, voltava e dizia, olha, não tem nuvem, nada de nuvem. Mas ele insistia com Deus, ele perseverava com Deus. Aleluia. Quando foi na 7ª vez, o Eliseu saiu lá fora e disse assim, Elias, tem uma nuvenzinha ali, mas é do tamanho da mão de um homem, é uma nuvem muito michuruca. Ele diz, pois vai e avisa Acabe que a chuva vai vir sobre Israel, e que se ele não correr, a chuva pega ele no meio do caminho. Aleluia. Perseverança, meus amados irmãos, com a nossa família. Está passando problema? Coloca o joelho no chão e persevera. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, persevera, o Senhor quer que você persevere pela sua família, aleluia, trabalhe pela sua família, aleluia, louvado seja Deus. Coloque a sua família em segurança, sinta que a sua família tem segurança, louvado seja Deus. Faça da sua família uma família unida, que esteja unida, pregue a unidade no meio da sua família, pregue a união no meio da sua família, louvado seja Deus, e persevere. Se você vê que algo não está correndo bem, se tem um filho que está rebelde, tem uma filha que não quer ser crente, persevera, 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 e você vai ver que Deus vai mudar o rumo da tua vida. Eu não tenho dúvida disso, porque Ele está aqui nesta noite e trouxe essa palavra para você. Glória a Deus, aleluia. Amados, o Senhor tem falado aos nossos corações nessa noite. O Senhor tem falado para trabalharmos por nossas famílias, criarmos um ambiente de segurança em nosso lar. Tem falado para que nós andemos em união com a nossa família e tem falado para que nós perseveremos nesse propósito. Amém? Você ouviu a palavra de Deus? Amém? Oh, Deus Santo. Quem ouviu Deus falando nessa noite, dá um glória a Deus? Aleluia, Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com um cântico. E eu vou fazer um convite especial a você. A banda vai se aproximando para louvar o Senhor com um cântico. Eu vou fazer um convite especial a você essa noite, antes de você ir embora. Antes de a gente encerrar esse culto com oração. Amém? Glória a Deus. Enquanto a banda se prepara, queremos comunicar que dia 13, segunda quinta-feira deste mês, às 14 horas, nós estaremos aqui celebrando ao Senhor os 40 anos do Círculo de Oração. É 40 anos de perseverança, mano. E 40 anos de Deus respondendo orações e fazendo o mover dele em nosso meio. Então, dia 13, às 14 horas, segunda quinta-feira, nós vamos estar aqui às 14 horas até às 17 horas, louvando, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, agradecendo a Deus por esses 40 anos. A nossa irmã Lídia Fernandes vai estar conosco, ministrando a palavra de Deus, e o Senhor também estará operando maravilhosamente em nosso meio. Vamos louvar ao Senhor. Mesmo que teu pai te abandone, Cristo está contigo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Declare: é a força da minha vida, de quem me recearei. A quem temerei? Não tema o dia mau, não tema o dia mau. Meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre o eu cantarei sempre.
peço a Ti, Senhor. Uma coisa peço a Ti, eu a buscarei. Na Tua casa quero estar, Senhor. Em Tua casa habitar todo dia, Senhor. Contigo eu quero estar, Senhor. Eu não temo dia mal. No dia mal, meu Deus me guarda. Em sua tenda, Ele me esconderá. Ele é meu escudo e broquel. Por isso adorarei e cantarei, sem não me ver. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor. Declarei, sei não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida. Esperarei, Senhor, em Ti esperarei, em Ti eu confio, Senhor, de Ti eu dependo, Senhor, só tenho a Ti para confiar. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amado, você que está nos visitando nessa noite, quero fazer um convite a você especial. Você viu todo esse povo aqui reunido essa noite, e a gente é reunido aqui e nos reunimos semanalmente, porque nós temos uma afinidade. Você sabe que nós procuramos nos agrupar com aquelas pessoas com quem nós temos afinidades. E nós temos algo em comum. E a gente se aproxima dessas pessoas que a gente tem algo em comum. E todo esse pessoal está reunido aqui porque tem algo em comum. Todo esse povo, todos nós, somos pecadores que fomos alcançados pela graça de Deus. E ao ser tocados por essa graça, esses pecadores ficaram apaixonados por Deus. E tornamos-nos adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Porque Ele transformou a nossa vida tocando-nos com a sua graça. Então nós que vivíamos perdidos, sem Deus, sem paz e sem salvação, sentimos-nos amados e agraciados por Deus. E assim passamos a querer viver de uma forma que agrada a Deus. E descobrimos que não há outra forma melhor de viver do que viver do lado de Deus. E nós não tínhamos como viver ao lado de Deus, se não fosse o amor de Deus, que ofereceu Jesus para morrer por nós. E reconhecendo esse amor de Deus, nossa vida agora é entregue a Ele. Nossa vida é para o louvor dEle. E eu queria saber se nessa noite você que nos visita
e percebe-se também como um pecador, que carece da graça e do amor de Deus e do seu perdão, se você quer receber o perdão de Deus assim como nós recebemos, Deus quer perdoar a sua vida e quer ter um novo começo com você. Deus quer que você experimente um novo nascimento. E para nós vai ser uma alegria tê-lo junto a nós, podendo contar a mesma história. Que o nosso passado ficou para trás. E agora nós somos novos homens e novas mulheres, pelo amor de Cristo. Há alguém entre nós essa noite que ainda não fez sua confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que deseja fazer nesta noite? Ergue a sua mão em sinal de fé, que eu quero orar por você nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Uma salva de palmas para Jesus, amados. Glória a Deus. Aleluia. Rodrigo, você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Glória a Deus. André, você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Glória a Deus. Essa é a melhor decisão na vida de vocês que vocês estão tomando. É um começo. Vocês vão desfrutar muita coisa boa nesse novo caminho. Amém? Glória a Deus. Há mais alguém essa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Nós vamos orar agora pelo Rodrigo e pela Andréa, que estão confessando a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Convidar o pastor José de Carvalho, ali de Marabá, Pará, pai do nosso irmão Davi, que está nos visitando nessa noite, para estar orando a Deus, apresentando a vida do Rodrigo e da André ao Senhor, que agora são nossos irmãos em Cristo. Rodrigo e André, olha essa multidão aí atrás de vocês, olha aí. Todos eles agora são família de vocês, todos nós somos irmãos em Cristo. Levante a sua mão. Eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Estamos aqui na Tua presença, meu Deus, já temos Te adorado. E o sinal do Teu grande amor, Senhor, é que Tu, Senhor, a Tua palavra alcançar-te. Irmão Rodrigo e irmã Andréia, Senhor. Eles vieram aqui à frente, livre e espontânea vontade, através do toque do Teu Santo Espírito. E agora, meu Deus, recebe eles como os filhos. Escreve o seu nome no livro da vida. Passa o teu sangue na vida de cada um, Senhor. Faz como tu fizeste com Zaqueu, Senhor. Entra na casa deles, meu Deus. Senta com eles. Abençoa eles. Pega o teu sangue nas suas vidas, meu Deus. Que eles possam, a partir de hoje, andar em novidade de vida contigo. Que tudo, meu Deus, que eles venham fazer a partir de hoje, Senhor, seja dirigido pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Rafael, acompanha eles ali até a secretaria. Eles receberam uma literatura. Queridos, podem ficar em pé. Queremos lembrar que terça-feira próxima, nosso culto de doutrina, toda a igreja convidada está aqui conosco, às 19h30. Sexta-feira, nosso culto de oração. Venham orar conosco. Domingo pela manhã, às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Temos o culto aos domingos pela manhã e à noite, pela manhã às 10 horas e à noite às 18 horas. Também lembramos que prosseguimos na nossa campanha de jejum e oração de 40 dias até o dia da festa dos 40 anos do Círculo de Oração. E tem oração diária aqui no templo. A partir das 6h30 você é convidado a estar aqui orando com os irmãos.
quero convidar aqui à frente o irmão João, a irmã Jane, do Ministério da Família. Eles querem fazer uma manifestação de gratidão pela vinda do nosso amado irmão, pastor Valdir, que veio ministrar os nossos corações nessa noite. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. E, pastor Valdir, queremos representar aqui o Ministério da Família e entregar essa lembrança ao Senhor. Queridos, também vamos estar orando nesse momento pela irmã Fátima Oliveira. Ela irá fazer uma cirurgia e pede orações da igreja. Irmão Franzer também, possivelmente estará submetendo a cirurgia essa semana. Pedimos que continue orando pela recuperação do nosso irmão Everton, que fez cirurgia também, e do irmão Binage, que fez um transplante essa semana. Em nome de Jesus, esse é o terceiro transplante, mas cremos, né, pastor Roberto? Que em nome de Jesus, agora sim, né, ele vai voltar a enxergar em nome de Jesus, para a glória de Deus. E o seminário também informa que, a partir da próxima quarta-feira, estará iniciando o curso de inglês, maiores informações na recepção. Eu queria convidar aqui a mulher mais bonita que está aqui conosco hoje à noite, participando do culto, a Daniele. Amanhã nós estamos fazendo 7 anos de casados. E eu vou pedir que a igreja nos abençoe com a oração. Amém? Convidar o pastor Roberto para estar fazendo a oração final e nos abençoando com essa oração. Amém? Agradecemos à igreja do Senhor Jesus. Continue orando e abençoando as nossas vidas. Vocês têm sido uma bênção para nós. Aleluia. Meus amados irmãos, quem está feliz pelo aniversário de casamento do nosso querido pastor, da nossa querida irmã Daniele, se é verdade, digamos amém. Que Deus abençoe. Jesus, neste momento, ó Pai, te apresento este casal, Senhor. Ó Deus, que estão completando mais um ano de casamento, ó Pai, de vida conjugal. Meu Senhor da glória, como tu tem prosperado até aqui, Senhor, continua, Senhor amado, dando prosperidade a este casal. Que eles sejam cada vez mais abundantes, que eles possam cada vez mais amar um ao outro, Senhor amado, que as suas vidas sejam prolongadas, Senhor, e o presente, Senhor, que tu tem, ó Deus amado, para o teu servo, Senhor, nós estamos aguardando, ó Pai amado, porque eu sei que tem promessa, Senhor, na vida deste casal. Deus, toma ele em tuas mãos, como a tua palavra diz, que seja largado, Senhor, ó Deus amado, ó Pai amado, a sua casa, que seja largado, Senhor, a sua vida espiritual, a sua vida matrimonial, que eles sejam ricamente abençoados, Pai. Deus da glória, continua abençoando teus filhos, sê com eles, Senhor, para que eles possam cada dia mais estar abençoando esta igreja, estar abençoando este povo. Ó Pai amado, abençoa, meu Senhor da glória, neste momento a tua igreja que está se despedindo para casa. Toma em tuas mãos, nos dar uma noite de paz, uma noite na tua presença. Se o dia de amanhã nos pertencer, Senhor, que seja um grande dia de vitória. Pai, abençoa a tua igreja, eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, e toda a igreja diga amém. Obrigado ao pastor Valdir também, por ter estado aqui conosco, a todos os visitantes. Deus abençoe a cada um e a toda a igreja do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e aqueles que amam a sua família dizem...